Bom dia! Hoje, quinta-feira, aula de Português e Ciências. Quem não enviou as atividades ontem, vamos enviando hoje, que ainda dá tempo. Hoje, nossa última aula online da semana. Amanhã, como nós combinamos, na sexta nós não temos nossa aula online, certo? Voltamos com as nossas aulas na segunda. Na segunda também nós não teremos, segunda e terça, porque a prof vai fazer parte da comissão de contagem de ponto na escola. Daí a prof tem que ficar lá e não vai ter como atender vocês de manhã. Mas vocês vão estar enviando as dúvidas assim mesmo, que à tarde a prof vê, e enviando as atividades também, tá? Vamos lá? Peguem o livro 2 de Português e de Ciências e vamos lá! Nossa primeira aula de hoje é de Língua Portuguesa, livro 2, na página 199. Entendendo a gramática. Leia os textos a seguir. Texto 1. A cigarra e a formiga. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passaram o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, nem abrigo em seu galinho seco metida em grandes apuros. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manguitolando com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tic, tic, tic. Aparece uma formiga friorenta embrulhada num chalinho de painho. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e a formiga olhou-a de alto a baixo. E o que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabe. Ah, exclamou a formiga, recordando-se. Então, era você então que cantava numa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderíamos esquecer as boas horas de sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter uma vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre cantora dos dias de sol. Moral de história. Os artistas, poetas, pintores, músicas são as cigarras da humanidade. Monteiro Lobato, A Cigarra e a Formiga, Fábulas, São Paulo, Monte Cristo, editora, 2019, Pica-Pau Amarelo. Texto 2. A cigarra e a formiga. A formiga havia arrecadado os restos do besouro para o formigueiro e estava muito cansada. Foi se queixar ao Esopo. Ai, não aguento mais, Esopo, disse a formiga. Essa cigarra canta o tempo todo enquanto eu trabalho. Esopo perguntou. Coragem! Já leu o que eu escrevi? A cigarra vai morrer de frio no inverno. Tem certeza? Está na moral da fábula, formiga. Se quiser saber mais, leia o livro. No outro dia, a cigarra subiu no alto de seu pessegueiro, olhou para um lado, para o outro e soltou a voz. Nesse momento, passava ali um representante da indústria de discos e ele exclamou: que belíssimo canto, que voz maravilhosa! A cigarra fez um teste como intérprete na música popular, teve seu nome aprovado e assinou um contrato milionário. Ao saber disso, a formiga irritou-se ainda mais e foi procurar Esopo novamente. Ele desculpou-se. Sinto muito pelo acontecido.
Nem sempre as coisas acontecem segundo as minhas previsões ou segundo a moral das fábulas. Sérgio Caparelli, A Cigarra e a Formiga, 30 fábulas contemporâneas para crianças, Porto Alegre, LIPM 2011, página 41, texto adaptado. Palavras e o texto. Maviosa, suave, delicada, comovente. A fábula Cigarra e Formiga é bastante antiga e foi reescrita por vários autores em diferentes versões. Você conhece alguma outra versão dessa fábula? Caso conheça, conte aos seus colegas. No texto 2, há 3 personagens. Quem são elas? Qual personagem não pertence à fábula original? Qual é a diferença na relação da cigarra e da formiga no texto 1 e no texto 2? O que elas têm de diferente no 1 e no 2? A relação delas, elas são amigas nos dois? As duas se dão bem? O que acontece? Releia o trecho a seguir. Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você então que cantava nessa árvore enquanto nós lá botávamos para encher as tulhas? Que palavra expressa o sentimento de desapontamento da formiga? Qual palavra que mostra que ela estava desapontada? Que sinal de pontuação acompanha essa fábula? Essa palavra? Que sinal de pontuação encerra a segunda frase? Quais são os sinais de pontuação? Aqui nós temos travessão, ponto de exclamação, ponto final e nós temos o ponto de interrogação, né? Regras da língua. Oi, formiga, quer um ingresso para o meu show? Nossa, obrigada! Quando a palavra ou expressão é usada espontaneamente para manifestar sentimento, emoção, admiração, saudação, apelo, alegria, etc., dizemos que trata-se de uma interjeição. A frase em que a interjeição é usada normalmente termina com ponto de exclamação. Veja algumas interjeições. Ah, opa, coragem, silêncio, ó, cuidado, tomara. Bis, alô, socorro, salve, arre, caramba, obrigado, upa, ufa, puxa, viva, psiu, força. Então, essas são algumas interjeções. E sempre depois dela nós temos o ponto de exclamação. Observe as cenas a seguir. Letra A. Que interjeição você usaria em cada situação? Então, nós temos aqui a primeira cena, né? A menina com o senhor, deve ser o pai dela tomando sorvete. Um menino que caiu da bicicleta. Duas pessoas conversando. E uma outra brava que sujou a roupa. Qual interjeição você usaria em cada uma dessas situações? Aquelas interjeições da página anterior? Lembrando que sempre nós usaremos depois da interjeição o ponto de exclamação. B. Entre as interjeições que você usou para completar os balões, qual delas expressa alegria e satisfação, aborrecimento, apelo, saudação? Então, você vai colocar quem aqui que está alegre, satisfeito, quem está aborrecido, qual que é o apelo de alguém e a saudação, qual que é? 4. Escolha nos quadrinhos uma interjeição que poderia ser usada nas frases a seguir. Então, nós temos aqui grato, uau, xi, ué, silêncio, puxa, olá, cruzes. A. É verdade que você me chamou? Né? Qual eu poderia usar? Olá, é verdade que você me chamou? B. Você não ouviu? Um belíssimo canto. Sinto muito pelo acontecido. Então, você vai escolher uma dessas aqui que se encaixa em cada uma dessas frases. Reescreva as frases a seguir
substituindo as interjeições em destaque por uma interjeição. Depois, indique que sentido a interjeição expressa. Que dor, bati o joelho na cadeira. Que sentido que ela tem? Repita, repita. Isso foi muito bom. Tenha paciência. Você já passou dos limites. Fale baixo. A palestra já começou. Que raiva, quebrei meus óculos. Então, que sentido tem cada uma dessas frases? Que dor, o que ele está expressando? Né? Expressa alegria, expressa tristeza, expressa dor. O que ele está expressando com essa interjeição? Que dor? Regras da língua. O acento agudo é colocado sobre as vogais, indicando que a sílaba é tônica e que a vogal deve ser pronunciada de forma aberta. É o acento mais utilizado na língua portuguesa, por exemplo, café, fábrica, vovó. O acento circunflexo é colocado sobre as vogais, indicando que a sílaba é tônica e que a vogal deve ser pronunciada de forma fechada. Por exemplo, vovô, pônei, lâmpada. Então, acento agudo é pronunciada de forma aberta. Você abre a boca para falar café, fábrica, vovó. E o circunflexo de forma fechada. Vovô, pônei, lâmpada. Você não abre tanto a boca para você ler, né? As palavras pé e só são monossílabas tônicas ou oxítonas. O que elas são? Monossílabas quando tem uma só sílaba. Dissílaba 2, trissílaba 3, polissílaba 4. Ou paroxítona. Regras da língua. Acentua-se os monossílabos tônicos terminados em a, as, e, es, e, os, quando pronunciados com mais intensidade, com mais força. Por exemplo, já, fá, pé, é, pó, nó. Então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Agora, peguem o livro de ciências, o livro 2, e acompanhem lendo no livro de vocês. Página 65. Como nós estamos falando, né? Hoje nós vamos falar sobre sistemas. Nós já falamos sobre células, tecidos. Agora nós falaremos sobre o sistema. As células encontram-se agrupadas em nosso corpo, formando os tecidos, que por sua vez formam conjuntos chamados órgãos. Os órgãos também estão agrupados, interagindo e desempenhando atividades importantes para a sobrevivência do nosso organismo. A associação de órgãos para a realização de determinada função forma um sistema. Por exemplo, sistema digestório, por exemplo, é um conjunto de órgãos cuja função é digerir os alimentos, obtendo os nutrientes necessários para o funcionamento adequado do corpo humano. Então, nós temos aqui, né, os órgãos que formam o sistema digestório. O estômago, né, por exemplo, é um órgão constituído de tecidos, né? Aqui, vamos lá. O sistema como o digestório são compostos por órgãos. O organismo é formado por sistemas, então são vários sistemas, sistema nervoso, sistema digestório. Então, ele é formado por uma célula, o órgão, né? Um tecido é formado a partir do agrupamento de células semelhantes. O tecido muscular do estômago é um exemplo e formam um órgão, o estômago constituído por tecidos. O esquema mostrando níveis de organização do corpo humano. Então, aqui nós temos o sistema digestório, que é responsável pela digestão. Então, você se alimenta, ele entra pela boca, vai pelo esôfago, chega até o seu estômago,
né? Ali nós temos também o intestino. São órgãos que são responsáveis pela digestão, pelo processamento daquilo que nós comemos. E agora nós temos um outro sistema também. O sistema presente em nosso organismo é o chamado sistema nervoso, que tem como objetivo captar e interpretar informações expressas, respondendo a elas quando necessário. Ele é capaz de coordenar atividades bastante complexas, como as emoções, a criatividade e a imaginação. São exemplos dessas atividades que são realizadas pelo sistema nervoso. É importante destacar que os órgãos de um sistema atuam em conjunto diante de um objetivo em comum. Quando vamos ler um livro, nossos olhos enviam ao cérebro informações sobre o texto. Essas informações são transmitidas por meio de impulsos nervosos, que se propagam pelos nervos até chegar ao cérebro, onde são interpretadas. Em resposta, o cérebro envia por meio de impulsos nervosos informações para determinados músculos se mexerem e possibilitarem a leitura. Você sabia? Antes da existência de equipamentos como computadores e máquinas fotográficas, o ser humano utilizava desenhos feitos à mão para representar os conhecimentos a respeito do corpo humano. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 e faleceu em 1519. Foi um cientista que fez descrições detalhadas dos órgãos humanos, como o cérebro. Por exemplo, das suas ilustrações, foi possível perceber características específicas das partes que compõem o nosso corpo. Veja como a ilustração do cérebro feita por ele enquanto estudava a estrutura e as funções desse órgão. Então aqui, né, Leonardo da Vinci fez o desenho do cérebro, né, enquanto ele estudava como seria feito, né, um desenho feito por Leonardo da Vinci durante seus estudos sobre o cérebro humano. Leonardo da Vinci. Conheça o artista. O italiano Leonardo da Vinci atuou como cientista, matemático, pintor, escultor, arquiteto, poeta, músico e em muitas outras áreas por causa da sua grande curiosidade e capacidade de invenção. Desde criança, suas habilidades artísticas foram notadas pelo seu pai. Entre os quadros mais conhecidos de Leonardo da Vinci está a Mona Lisa, ou Gioconda, que nasceu em 1503 a 1505, que atualmente está no Museu de Louvre, em Paris. Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a estudar o corpo humano a partir de cadáveres. Grande parte de suas descobertas foi registrada em desenho, como uma grande riqueza de detalhes. Além disso, ele também estudou outros seres vivos, como os pássaros, insetos e algumas plantas. Então aqui nós temos uma fotografia de Leonardo da Vinci e aqui o quadro dele da Mona Lisa, né, que foi pintado por ele, Leonardo da Vinci. Agora é sua vez de ser criativo. Pense sobre o corpo humano e, em uma cartolina, desenhe o que vier à sua imaginação. Em seguida, converse com seus colegas sobre os desenhos produzidos. Em sua opinião e criatividade, a importância para a ciência? Em sua opinião, a criatividade é importante para as ciências? Justifique sua resposta. Então, aqui você vai estar respondendo se a criatividade é importante para as ciências, né? E vai dizer por quê. E o desenho você pode estar fazendo no seu caderno de arte, certo? Mãos à obra. Observe a imagem ao lado que mostra um microscópio usado por Robert Hooke em seus estudos. Com base na imagem e nos seus conhecimentos sobre o assunto, responda: qual parte do microscópio permite o aumento da imagem? Então aqui nós temos o microscópio, né? Qual a importância desse instrumento para Hooke e seus cientistas que estudam os seres vivos?
Durante uma palestra, um biólogo comentou: trata-se da menor unidade estrutural e fundamental do organismo. É a unidade estrutural, pois constitui os tecidos e os órgãos, e a unidade funcional, porque tem a capacidade de exercer as funções básicas para a manutenção da vida. O que o biólogo estava definindo? Ele estava falando da célula, da cortiça, dos seres vivos ou do corpo humano? Do que ele estava falando? Dentre as alternativas a seguir, indique aquela que completa corretamente o texto do quadro. Então, nós temos as alternativas aqui, né? A. Célula, sistema, seres vivos. Estrutura, animais unicelulares. Célula, unicelulares, pluricelulares. Seres vivos, pluricelulares e célula. Qual que eu vou? Então, vamos ler e você vai ver qual das alternativas você vai usar, né? Alguns seres vivos são formados apenas por uma, como a bactéria, sendo classificado como. Já outros seres vivos são formados por muitas células e por isso são chamados de, como as plantas e os animais. Leia a charge e responda as questões a seguir. Enquanto isso, no cordão umbilical. E aí, Júnior, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um neurônio. Que tipo de células personagens da Sargent representam? O neurônio, ele faz parte de que tipo de célula? Considerando o diálogo entre os personagens, o que as difere de outros tipos de células encontrados no corpo humano? Né? O que faz ela diferente das outras células? Que tipo de célula ela é? Observe a imagem obtida por meio de um microscópio das células de um tomate. Na imagem, as células estão coloridas artificialmente e aparecem ampliadas aproximadamente 100 vezes. Como é chamado o conjunto dessas células? Tecido, órgãos, sistema ou organismo? O conjunto de células forma o quê? Faça a associação correta entre as classificações e as características dos tecidos apresentados a seguir. Tecido ósseo, tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso. É encontrado no nariz e nas articulações. Então, qual que é? Então, você vai marcar qual é. Apresenta a função principal, a sustentação. Qual desses tecidos é? Acumula gordura e protege o corpo de baixas temperaturas. Qual é? Tem como uma das suas funções transportar o gás carbônico e o gás oxigênio pelo corpo. Qual desses tecidos são? 7. Observe a radiografia ao lado. Ela foi obtida por meio de um aparelho de raio-x, técnica usada para a obtenção de imagens que permite investigar problemas ósseos, como fraturas, distúrbios de crescimento e postura. Então, é uma radiografia de um pé humano. Qual o tipo de tecido evidenciado na radiografia? Que tipo de tecido forma o pé ali na radiografia, né? Essa técnica pode ser usada para o estudo das células do osso? O que você acha? 8. Quando jogamos futebol, nossos olhos enviam ao cérebro informações sobre a posição dos jogadores e do gol. Essas informações são transmitidas por meio de impulsos nervosos até chegar ao cérebro, onde são interpretadas. Como resposta, o cérebro envia informações para os músculos se mexerem e chutarem a bola para o local desejado. Os órgãos que atuam em conjunto durante a situação descrita são chamados de quê? Cérebro, neurônio, tecido nervoso ou sistema nervoso.
Observe a imagem a seguir e nomeie cada uma das partes indicadas, o que elas representam. Então, você vai nomear o que cada um desses representa. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje, né? Então, respondam as questões. Qualquer dúvida é só perguntar para a prof. Nossa aula online daqui a pouquinho. Aguarda cada um de vocês, certo? E não se esqueçam de enviar as atividades depois. Beijo no coração de cada um.